Oi, gente. Voltando para a segunda parte. Olá, vamos voltando. Muitas coisas, muitas inquietações. Vocês estão inquietos? Eu estou muito inquieta, meu Deus do céu. Um de cada vez. Certo. Cara, assim, é muita coisa para falar, sabe? A gente vai ter que fazer outras lives juntas, né? Ah, eu e a Deise, a gente sempre teve uma parceria muito grande. Eu aprendi muito com ela. Que ela tem uma facilidade de estudar e ir atrás e memorizar nomes e artigos e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Dilce, a Daisy, ela tem essa sensibilidade, né? E aí ela se contém, ela falava, Gabi, assim, não tem dúvida, é autista, só que eu vou ter que fazer todo o protocolo, porque eu preciso justificar isso, né? E é uma sensibilidade, assim, inacreditável, tá? E a Daisy, ela é muito estudiosa. Ela não se contenta, assim, se ela fala, gente, vocês ouviram ela falando, que fenômeno é esse? Eu preciso saber disso. É uma voracidade, assim, é uma mente muito inquieta, muito, às vezes difícil de acompanhar o ritmo dela, mas eu embarcava nas loucuras dela tudo. Gabi, vai ter um curso assim, assim, assado, vamos. Né? Eu ia na dela, né? E aí os autistas adultos vão identificar isso. Uma estratégia social que a gente muitas vezes constrói é na seleção de pessoas chaves na vida da gente. Que essas pessoas elas vão fazer pontes importantes, né? Eu sempre tive vontade de fazer mestrado, mas eu tinha muito medo, muita insegurança. E aí, por mim, eu não faria. Mas a Daisy queria fazer. E ela falou, ai Gabi, mas eu tô muito nervosa, vamos só para você estar ali comigo, principalmente na prova de inglês. Por ela eu fui, beleza, é para estar lá com você, para te dar suporte? Então eu vou, porque eu sou uma grande executora, faço pro outro, mas não faço para mim. E aí acabou que eu passei e, enfim, foi um programa incrível. Bem, mas tem algumas coisas que a Daisy falou que eu queria comentar aqui, né? Porque assim, às vezes as pessoas talvez podem ter tido. Eu fiquei pensando nas dificuldades, né? Que poderia alguns assuntos trazer e tal. Então, coisas que ela falou que eu achei de extrema importância. Ela falou, ela se classificou não como uma profissional que vai fazer diagnóstico, avaliadora, né? Não como avaliadora. Ela se classificou como investigadora clínica. Isso é o que eu mais falo, assim, na prática clínica. Muitas vezes a pessoa vai chegar com características clássicas, mesmo sutis, mas a gente bate o olho quando você começa a estudar e ter experiência, você vê, sabe? E aí, ok, tem essas características, tá, mas eu não vou ser precipitada, vou ser cautelosa, vamos fazer a avaliação para realmente montar esse quebra-cabeça e dar um feedback bem consistente para a pessoa. Mas em alguns casos a gente precisa ser mais cuidadoso porque precisa de um diagnóstico diferencial. Então você vai fazer uma investigação clínica mesmo. Né? Você faz os testes neuropsicológicos, que são só mais um dado. A avaliação neuropsicológica, ela falou que cada vez mais, a gente já conversava um tempo sobre isso, cada vez mais a gente se embasa nos testes psicológicos. Quando a gente é mais inexperiente, a gente se apega muito nos resultados dos testes. Mas os testes, eles não mostram a complexidade do ser humano na prática fora do consultório. Então a gente precisa olhar, aquilo ali é o momento do consultório em que você faz um teste ali com a pessoa, testes cognitivos e tal. Eu preciso identificar, entender como que aqueles resultados dos testes interfere no comportamento da pessoa. Então, é onde a gente vai ter essa investigação clínica. E isso, muitas vezes, não vai se dar em poucas sessões. Às vezes, é na relação terapêutica, tá? Que a gente vai pegando nuances. Nuances, já nem, não sei como pronuncia correto.
Então você vai vendo a estrutura de pensamento, as estratégias que a pessoa... Você vai conhecendo a dinâmica daquela pessoa. E isso muitas vezes acontece na relação. Ou então, como terapeuta, e terapia acontece na relação, ok? Isso já está muito consolidado na literatura científica. O principal fator terapêutico, seja ele qual for, psicólogo, médico, fono, professor, etc, 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 o principal fator terapêutico e de mudança é o ser humano que está ali, é o profissional que está ali. Então, se essa pessoa não sabe usar a própria relação que ela está criando com o paciente como instrumento terapêutico, né, como instrumento inclusive de investigação, de você perceber as sutilezas de como o seu paciente interage com você e a qualidade do vínculo e etc., então você vai deixar passar coisas importantes e vai deixar passar benefícios importantes, tá? Que aí isso tem a ver com o que a Daisy estava falando sobre conexão e desconexão. Por isso, quem é terapeuta, professor, etc, etc, mais do que conhecimento técnico, precisa ter conhecimento pessoal e autotransformação. Conhecer o seu próprio mecanismo de socialização, de relação e etc. Como você se coloca conscientemente na relação com o seu paciente, porque aquilo ali é o principal fator de mudança terapêutica. Desde o tom de voz, o ritmo. Então, é uma arte e que você desenvolve com a experiência mesmo, tá? Não só com a experiência. Existe, quem tiver interesse aí, tanto o pessoal da educação como da parte terapêutica e também cuidadores, pais, tá? Eu recomendo as leituras sobre teoria polivagal do Steven Borges, B-O-R-G-E-S, tá? Steven Borges. Se você colocar teoria polivagal, que ele fala justamente dessa questão da conexão e da desconexão. Então, crianças autistas e nós autistas adultos hoje já fomos crianças, ok? Os nossos vínculos não foram dos melhores, porque muitas vezes o cuidador tinha essa busca para o acolhimento, para o apego, mas aquilo era visto como algo desconfortável para a gente, ok? E aí, a gente não tinha tanto conhecimento como se tem hoje em questões de terapias, e muitas vezes faltou esse mediador entre pais e filhos e como cuidar disso. Então já fica aqui o meu convite para profissionais e pais. Muitos adultos autistas se identificaram no espectro depois que os filhos tiveram o diagnóstico, né? Enfim, o que eu vejo hoje, né? Vem o diagnóstico. Aí começa a saga dos tratamentos. Aí é terapia ocupacional, é psicopedagogo, é psicólogo, é fono, etc, etc, etc. A agenda do menino é um negócio assim, assustador, né? E a mãe e o pai naquela luta também para levar em trocentos mil, a questão financeira fica bem puxado. Mas aí chega um momento que a gente precisa dar um tempo e perceber quem é a criança em si. E não buscar como terapias e estimulações que essa criança seja como uma criança com desenvolvimento típico. Porque por um tempo eu também atendi crianças e eu trabalhava muito isso. Porque eu via a criança com o potencial dela e os pais não enxergando aquilo. E a criança nunca está pronta. A criança nunca é validada. Que tá bacana, que é isso, que ela é assim. Então, essa criança está sempre em terapia. Pô, essa criança não vai estar pronta nunca, ela está se esforçando e ela continua em terapia, em terapia, em terapia. Então, tem uma amiga nossa que é neuropsicóloga também, e o sobrinho dela, desde muito bebê, a família já tinha identificado,
características. Na dúvida se é, se não é, vamos começar com as estimulações. E aí, quando o menino tinha 4 anos e meio, essa minha amiga que é neuropsicóloga sugeriu, gente, tá bom por enquanto, né? Estimulou bastante, foi estimulação precoce, tá ótimo, deixa ele ser um pouquinho ele, né? Porque isso afeta a autoestima da criança e a autoconfiança. Ela nunca tá boa para os pais, né? E aí eu convido os pais para se olharem nesse movimento, né? Enfim, em algum momento eu faço uma livezinha para cuidar dos cuidadores feridos, né? Porque pais são cuidadores feridos. É um universo de sofrimento ali, de desespero, de dúvida, de não saber se já tá bom, se não tá, se tá pronto, se não tá, se é excesso, se não é, se tá faltando ou não. E isso que a Deise falou da conexão do cuidador com a criança, né? Muitas vezes isso é difícil porque os próprios pais têm os seus próprios conflitos, têm seus próprios traumas e dificuldades. Então é muita coisa que precisa ser cuidada mesmo, né? Mas o que eu vejo assim nas terapias que poderia ter um efeito benéfico absurdo. Sim, André, é exatamente isso. A André é professora e aí fico imaginando, né, Andréia, a relação dos pais com os professores têm que fazer, a sobrecarga dos pais é muito grande. Gente, olha que linda quem entrou, a Laís. A Laís trabalhou comigo na Marinha, a gente trabalhou junto no grupo de pacientes especiais, ela é pediatra. Oi, Laís, seja bem-vinda, que legal. Sim, e aí eu fico pensando nessas terapias, todas essas terapias, fono, TO, psicólogo, cara, aquilo ali tinha que ser feito com a participação dos pais. Eu tinha vivência com uma clínica lá e atendia muitos os pais, então os pais falavam o que os pais fazem durante as sessões dos filhos. Gente, imagina se essas sessões fossem realizadas junto com os pais. Para ser trabalhado conscientemente essa coisa da conexão, do vínculo, isso teria um benefício, aceleraria muito o desenvolvimento de muitas crianças e adolescentes, tá? Por quê? O que a gente sabe? O cérebro se autorregula com a presença de pessoas familiares. E aqui a gente não pode esquecer que a gente está falando de um espectro e vai ter casos e casos, vão ter casos com menos dificuldade, casos mais severos. O mais severo não é mais importante ou menos importante do que o leve não é mais importante ou menos importante. Cada família com a sua história, cada família com seu sofrimento. O autista leve sofre, conversei isso esses dias, né? Fica essa coisa, mas nossa, eu não tenho essas crises tal, ou eu tenho, nossa, mas o meu não é igual ao seu, gente. Cada um sabe a dor de ser si mesmo, tá? Bem, eu reparo que os pais neurotipos têm mais dificuldade porque querem tornar os filhos autistas normais. É porque é o que se conhece como próprio padrão familiar, né? Infelizmente, a gente tem essa cultura de querer colocar dentro daquilo que é conhecido pra gente. E se você é de uma família que não tem uma dificuldade e você passa a ter dificuldade, naturalmente a minha tendência é querer te transformar em algo parecido comigo, né? E tá tudo bem, é o sistema daquela família. Uma hora essa criança vai crescer e aí, recadinho pros pais, né? Vem muito sentimento de culpa, de frustração. Tal. Gente, assim, pai e mãe faz o que pode, do jeito que pode para os filhos. Os filhos vão crescer. E quando eles crescerem, eles vão atrás daquilo que faz sentido para eles. Tem coisas que vocês vão se esforçar muito e aquilo ali não foi o que seu filho registrou. Ele registrou completamente diferente. Então, os pais, na verdade, nunca sabem o que é que vai causar trauma ou não, conflito ou não na criança. Mas é um convite que eu
eu deixo aqui, né? Que assim, quando que essa criança vai estar pronta, né? Observar o que ela ainda tem de facilidade, de fragilidade, de potencialidade, e ajudar ela a crescer. E para os adultos, né, isso que eu queria comentar aqui, da questão da conexão, onde que eu vejo a questão prática disso que a Deise trouxe, e que é uma das coisas que a gente mais estuda hoje em neurociência e nessas técnicas de processamento, tá? Processamento de memória, processamento de traumas. Que técnicas são essas? A gente está falando de EMDR, é um tipo, Brain Spotting é um outro tipo, focalização. Atualmente no Brasil a gente tem o Diogo Lara trabalhando essas técnicas de processamento de uma forma extremamente humana. Então, para os profissionais de crianças, adultos, professores, o que for, é um curso que vale a pena fazer, porque não é só para psicólogo e médicos, onde você aprende como utilizar a relação para potencializar o desenvolvimento daquele cérebro. Porque quando você se usa como instrumento, você dá um suporte para o cérebro do outro se autorregular. Quando o outro se sente seguro diante de um outro ser humano, é onde a gente se autorregula e tem condições de desenvolver outras características e outras habilidades, tá? Então, quando a Deise fala do entrar em conexão, eu vejo muito as pessoas na internet, os autistas vão se descobrindo e eles vão... e isso é muito bacana e é fonte de informação para se estudar e entender todo o funcionamento do autista adulto, né? Mas a gente vê hoje o autista comentando como ele sofre, as dificuldades que ele passa, etc, etc. E aí eu fico pensando assim, tá, gente, mas não precisa ser só assim, não é só sofrimento. Existem muitas coisas para se fazer para não estar só naquele estado de sofrimento, de isolamento, de crise, de impacto, de medicamento. Não é isso. Estar no espectro do autismo não significa ser assim. Não é uma sentença de sofrimento eterno enquanto você vive, sabe? Não é. Existem ferramentas terapêuticas extremamente efetivas para ajudar as pessoas a sair desse padrão. A autorregulação é a chave para, assim, para muita coisa, não. É a base. É porque é através da autorregulação que você se coloca no mundo, né? Então, a autorregulação é a base de qualquer movimento do ser humano. E a autorregulação teria que ser ensinado desde que a gente é criança, né? Só que como os pais vão ensinar para os seus filhos algo que eles não sabem? Então o adulto ele precisa aprender para poder ensinar. Ele primeiro precisa aprender a se autorregular, porque senão acontece essa desconexão que a Deise falou. Um adulto desregulado, eu não sei se é dis ou des, enfim, ele não vai ser um suporte seguro para a criança. E muitas crianças vivenciam e registram o desequilíbrio dos pais como ameaça, porque aquilo é instável, tá? Regulação não tem a ver necessariamente com resiliência, mas se você tiver autorregulação fortalecida, você vai ser certamente uma pessoa muito resiliente. Resiliente tem a ver com o quanto você consegue seguir apesar do sofrimento, apesar do desconforto e aprendendo com o sofrimento, tá? Isso é resiliência. E aí muitas pessoas não sabem, não se enxergam desse tipo, mas eu arriscaria dizer que todo adulto autista que está se auto-identificando ou sendo diagnosticado agora tem um alto nível de resiliência, porque bem ou mal construiu estratégias, deu conta de alguma coisa, apesar do sofrimento. Isso é ser resiliente,
tá? Só que nós não aprendemos nos autovalidar para aquilo que a gente conseguiu construir. A gente só vê os nossos fracassos, tá? Muito difícil isso. Eu percebo que preciso aprender muitas coisas para ensinar meu filho. Em vários momentos eu preciso que ele se acalme, mas nem eu consigo me acalmar. Exatamente, Flavinha. E aí isso é uma coisa que eu venho conversando, né, com o meu ciclo de parcerias profissionais, essa coisa da autorregulação. Isso é base, tá? Psicoeducação, regulação emocional. E aí é o projeto que eu tenho trabalhado, que eu estou construindo, tá? Que chama consciência emocional, que é um treinamento de autorregulação, de consciência das emoções e como regular isso. Que aí é uma alternativa, assim, cara, nem todo mundo vai conseguir chegar para uma psicoterapia. E até que muitos desses conhecimentos que a gente está falando hoje, dessas técnicas, cheguem nas formações, porque espantem. Essas técnicas que eu falei, tanto a teoria polivagal, está começando, né? Eu já vi muito pouco. A teoria polivagal, o MDR, o Brain Spotting, não são técnicas ensinadas nas faculdades, ok? Então, e as faculdades não te ensinam a ir atrás das novidades. Aí o profissional, ele gasta muito tempo até chegar nisso, tá? Então, quando a gente fala de conexão, o trabalho com adulto autista, ele vai passar muito por isso, tá? Por trabalhos de autorregulação. Então, eu como terapeuta, eu ensino a pessoa a perceber o desconforto e isso, a pessoa aprende a identificar o desconforto e ela aprende como fazer o seu organismo se autorregular. E se autorregular não significa zerar o desconforto. Significa reduzir esse desconforto a um tanto funcional que apesar dele eu consigo caminhar, ok? Mas aí, e onde que isso vai ajudar? No transtorno sensorial, por exemplo, né? Hoje eu estava na academia, aí teve um momento que eu comecei a ficar bem ativada sensorialmente, e aí eu falei, eu preciso me autorregular. O que eu faço? Olhei para um ponto fixo, né? Isolei o restante, assim, tava os barulhos, mas fui sentindo como o meu corpo, trouxe a atenção para o meu corpo, falando, olha, tô aqui, tô sentindo esse desconforto, que aí é o exercício de focalização. Você mergulha no desconforto e observa, só fica observando onde que ele tá, se ele tá no peito, na barriga. Ali eu tava dando tempo e espaço para o meu corpo se habituar com todo aquele barulho, aquele movimento. Não fiquei zerada de desconforto, mas não cheguei a uma irritação para falar, cara, eu tenho que ir embora agora, ok? Então, vivendo sensorialmente. Sim, você está esperando chegar, ok. Então, o que eu recomendo, tá? Cartilha de alfabetização de autorregulação. Focalização. Tá, Paola? Focalização. Esse livro, para mim, é a base. Aliás, é a base dessas técnicas todas que eu falei. O MDR, Brain Spotting, abordagem integrada da mente, tá? Focalização. É um livro, uma cartilha. Gente, assim, vocês vão ler, vocês vão achar ridículo. De tão simples que é, você fala, não é possível. Só isso. Como é que ela fez só isso e isso trouxe toda essa modificação? Uma pessoa uma vez falou, tá, mas assim, se eu faço isso, isso não muda o meu problema. Não muda o seu problema. O seu problema continua ali na sua frente do jeito que ele é. Mas você mudou a sua disponibilidade, você mudou a sua reatividade diante do problema. Você saiu de um estado de estresse disfuncional, então você vai ser mais capaz de construir soluções práticas mais sábias para você, tá? E aí, então, eu vou fazer uma live quinta-feira. O que vocês acham? Quinta-feira eu vou fazer uma live pra gente treinar a focalização. Vamos?
Vocês topam? Todo mundo trabalhando focalização? Muda a sua percepção, exatamente, porque o seu estado corporal mudou, você sai do estado de estresse, de reatividade ou de contenção, de luta e fuga, e aí você passa a ver o seu problema com outros olhos. Vou fazer a live quinta-feira só sobre focalização. Vai ser como eu falo que as lives são sessões, então quinta-feira nós vamos fazer uma sessão prática, certo? De focalização, porque aí vocês vão entender. Ah, Patrícia, mas aí vai ficar gravado, aí depois você fica utilizando e revendo sempre, tá? Então a gente vai fazer aqui terapia de grupo, grupão de focalização, certo? Para vocês perceberem as sutilezas. Gente, é uma coisa tão primária que você fala, como pode isso e não me ensinaram isso antes e enfim, faz toda a diferença, ok? E aí a gente vai aprendendo a não ter medo do desconforto, tá? O que mais que a Daisy falou que eu achei super interessante aqui? Gente, uma live sobre sexualidade no TEA adulto. Vai ser chocante, né? Nossa, vai ser muito legal. Inclusive, eu tava participando de uma discussão esses dias sobre isso. Ah, tá. Não, mas a focalização em dupla, essa parte aí seria mais para os próprios terapeutas. Apesar, existe o curso, tá? No Brasil existe o curso, a formação de focalização, ok? Acho que deveríamos iniciar uma audiência pública para que as lives passem. Ô, Ciomara. É porque aí, assim, eu falo que a energia vai... Eu vou perdendo a conexão com o meu eu superior e acho que... Né, mas eu vou colocar aqui, peraí. Deixa eu ver, tá. Ainda temos, então, 30 minutos, 35 minutos. Ok. Sexualidade no TEA adulto, eu anotei, eu achei que muito interessante, né? Principalmente para a questão sensorial e como se trabalhar isso, né? Eu acho que cada coisa que a gente fala aqui, e essa é a minha proposta, e eu sei que a Deise também tem essa ideia, é contar para as pessoas que não precisa ficar se arrastando nessa questão de sofrimento, que os profissionais estão aprendendo ainda, tá? E que a nossa missão é compartilhar essas informações de que existe muitas coisas para se fazer, ok? Se tratando do espectro em adultos, o principal... Gente, anota isso, eu já falei isso muitas vezes, tá? A principal coisa é a questão sensorial. Aprender a identificar os gatilhos dos desconfortos sensoriais e assim, o gatilho sempre vai estar lá, né? O meu sistema sensorial é esse, pronto, ele não vai mudar. Então, o que eu vou aprender? Eu vou aprender a identificar quando eu fiquei ativada, identificar de onde que veio e vou me autorregular. Então, isso vai impedir que eu chegue em sobrecarga sensorial e tenha uma crise, seja de estresse, de automutilação, de pensamentos negativos, suicidas, etc, etc. Sim, vamos colocar a live à noite, né? Sem as crianças assistirem, gente. Para que as pessoas fiquem à vontade para fazer perguntas, ok? Regulação no início das aulas da universidade para todos adultos com TEA. Anota como tema. Tá, vou até printar essa parte aqui, peraí. Gente, olha só. Eu vou fazer... Eu vou fazer a focalização na quinta, mas eu vou ter que fazer um vídeo para postar antes. Eu vou fazer ele amanhã, então. Porque uma pessoa... Eu esqueci quem me pediu agora. Tinha falado para fazer uma live sobre o retorno às aulas, né? Para a faculdade. Porque são situações que podem trazer muito desconforto. Aí eu lembrei por causa dessa questão aí. Que a Dora, é isso? Mencionou.
Ah, não só nas universidades, né? Ensinar autorregulação nas salas de aula, e isso, gente, isso já é uma realidade que acontece fora do Brasil, ok? Que são os exercícios, a prática de mindfulness, tá? E aí uma pessoa pode, sim, foi a Luanda que pediu, foi a Luanda, exatamente. Eu vou fazer um vídeo sobre isso, isso é dívida, tá? Olha, gente, eu tive uma ideia. Tive uma ideia sobre isso. O Magno acabou de entrar. Oi, Magno, dá um oi pra gente aí, pra galera te ver. Vou fazer uma proposta pro Magno. Pode ser que ele aceite, pode ser que ele precise de tempo para processar isso, né? O Magno é um vencedor, é um lutador, é uma coisa assim. Muito orgulho do Magno. E ele retomou a faculdade depois de muito tempo. Deixa eu chamar ele aqui, gente. Espera aí, deixa eu ver se funciona. Vou fazer um convite ao vivo aqui. Você topa, Magno? Você vê aí se você topa entrar na live agora. Oi! Tudo Oi, bom? tudo? Gente, o Magno foi meu paciente por muito tempo lá em Belém. E aí, Magno, como a gente entrou nesse assunto agora de retorno à faculdade, você topa depois a gente fazer uma live para você contar um pouquinho da sua experiência de retomar a faculdade, das suas dificuldades? Sim, com Você topa? certeza. Topo, na hora. Que bacana. Então, e as suas aulas já começaram ou vão começar? Vamos começar dia 3 Vão começar dia 3 de fevereiro. de fevereiro. Isso. Tá, como é que você tá aí se sentindo em relação a esse retorno agora? Hum, bate aquele friozinho na barriga, né? Uhum. Mas faz parte da vida o desconforto, não é? O desconforto. Vai com desconforto mesmo, né, Magno? Uhum. Verdade. Tá, você topa então pra gente fazer essa live? Eu vou marcar um dia e te aviso com Topo, com antecedência certeza. para você contar um pouquinho dessa história sua, que eu acho incrível, né? E aí você tirou 9 em inglês, foi, né? Ah, e 9h30 na oral, não E esquece. 9,5 na hora. Você conseguiu aquelas questões de adaptação De de adaptação? prova, adaptação de Sim, prova? sim, consegui. As primeiras provas foram adaptadas. Depois que Aham, eu comecei a me acostumar com o ambiente da sala de aula, né? Das uhum. pessoas, dos colegas e tudo mais. E aí eu já, na última avaliação, eu já fiz já junto com a galera, já, com todo Ah, mundo, que né? bacana. Normal, consegui, Uhum, uhum. né? Fiz até o Tá, final. excelente. E é isso, né, Magno? É uma coisa que vai assim, a gente vai. O início é muito difícil, né? Você vai se readaptando, vai perdendo o medo daquele ambiente, da sensorialidade, e aí você vai conseguindo cada vez mais desenvolver, né? Sim, Uhum. verdade. Excelente. Verdade. Tá, eu te chamei rapidinho só porque eu sabia que você ia topar, que você sempre foi super disponível para a gente levar informação, né? E agora a gente vai poder contar um pouquinho para as pessoas do seu aprendizado e que provavelmente vai inspirar muita gente, tá? Então vou Ok. marcar o dia e aí depois eu compartilho com o pessoal, tá certo? Tá ótimo. Beijão para você, Beijo. Magno. Tchauzinho. Tchau. Ok. Tá, aí o Magno vai continuar aí. Então, gente, o Magno, a experiência dele é uma coisa assim. Ah, pensa no menino guerreiro com diagnósticos equivocados, né? E ele chegou para mim lá em Belém através de uma amiga que começou a tratar ele, uma psiquiatra única assim no universo, que é a Evelyn, de uma sensibilidade
e ela bancava todas as esquisitices e loucuras terapêuticas que eu falava. Vamos experimentar isso, vamos experimentar isso. Então, parceria de profissional para profissional é única, assim. E hoje o Magno, então, retomou, depois de anos sem estudar, ele retomou a faculdade agora e acabei de saber que ele já está fazendo prova com as pessoas, né? A gente trabalhou para adaptação de prova e trabalhos, tal. Enfim, então acho que eu vou agendar com ele também, porque vai trazer essa informação importante. Aí, porque aí é uma experiência. A história do Magno, do diagnóstico dele, é muito diferente da minha. O Magno teve atrapalhações nessa jornada aí que dificultaram muito, né? Sim, a galera de Belém tá aí, né, Pops? A Evelyn é única, né? É uma profissional, assim, diferenciada mesmo. Isso. Então, sim, as dificuldades do Magno eram muito, muito superiores às minhas, né? E eu aprendi demais, demais. Igual a Deise falou, a gente aprende com os pacientes. Então, vou convidar o Magno, porque aí a gente já fala da questão da volta às aulas, junto com exemplo prático, né? O que mais que a Deise falou? Nutrição afetiva. Tá. E aí, então, para os adultos autistas, que sofrem aí hoje com altos e baixos e crises e tal, começou a perceber que está entrando em crise, gente, usar o que a Deise falou, é ir caminhar na natureza. Em 2014 saiu um artigo assim, super consistente, mostrando como 1 hora de caminhada na natureza gera um benefício para o cérebro, para quadros depressivos, muito superior a medicamentos, tá? Então, olha que coisa mais democrática e básica. O cérebro, ele precisa de coisas vivas para a gente se conectar. E o autista vive uma desconexão muito grande. Um dos meus maiores exercícios é de aterramento comigo, sabe? Exercício de aterramento. E na natureza a gente faz isso. Porque senão a gente vive na dissociação. A dissociação, ela não é desconfortável. Ela é desconfortável muitas vezes o retorno dela, mas quando a pessoa não conhece a dissociação, pode gerar um pânico, o próprio perceber, sim, a dissociação. Então, quando a gente fala, né, dessa coisa de conexão e nutrição afetiva, aí a gente entra num paradoxo do TEA, que é o seguinte: quando a gente está com sobrecarga sensorial ou nas nossas questões, a gente tende a ir para o isolamento para a gente se reorganizar, e isso é necessário, só que em algum momento a gente vai precisar se esforçar conscientemente para começar pequenos vínculos e sair do casulo. Porque uma coisa que regula o cérebro é socialização. E esse é o paradoxo do autista, que quando a gente se isola, a gente não quer socializar. Mas aí a gente não está falando de qualquer socialização, a gente está falando de socialização com qualidade, tá? E socializar não é socializar com muitas pessoas. Então, eu sempre fui muito seletiva com os meus amigos, e lá em Belém, quando eu estava em determinados momentos assim de isolamento, tinha os amigos específicos que eu sabia que eu podia contar com eles no momento que eu não queria estar, mas com eles eu queria estar. Porque eram pessoas que não iam me demandar, ia simplesmente estar ali comigo, fazendo o que a gente gostava de fazer. Tá? Então, a conexão, ela vai ser gerada pela nutrição afetiva. Muitas vezes a gente não vai conseguir a nutrição afetiva na nossa família, ok? Tá tudo bem.
né? Isso a gente precisa ter cuidado, senão a gente entra no, estou sozinho, ninguém me ama, ninguém me quer, eu não tenho ninguém, e aí a gente vai para a vivência de desamparo. Na vivência de desamparo extrema, a gente chega à ideação suicida e à automutilação, ok? Passou de 3 pessoas comigo, eu sobrecarrego e me isolo. Sim, e aí por isso que nós somos seletivos, né? O meu ciclo social, ele é super restrito, mas da gente começar a criar redes a gente chama redes de apoio, né? E aí hoje em dia, então, a gente tendo os grupos de TEAs, né, nas redes sociais, isso é um contato, é uma nutrição afetiva, ok? Mas é interessante a gente procurar a presença física também de um outro ser humano. Isso ajuda a regulação. Se você não tem essa pessoa, não está no momento, então procura a natureza. Vai caminhar na natureza. Se não tem natureza perto de você, pode colocar música de natureza. Isso para o cérebro, gente, nós somos mamíferos. Mamíferos significa que nós somos animais. Nós somos da natureza. E o nosso cérebro, ele tem os circuitos neuronais que reconhece a natureza como nosso habitat natural, ok? Isso traz autorregulação pra gente, tá? Xiomara, muitas coisas são complicadas, mas o que vai fazer a diferença é a gente saber o que tem disponível e se conscientizar. É uma mudança de paradigma, né? Se conscientizar, porque é uma coisa assim, é muito sofrido quando você tem uma vivência que você acha que você não tem saída, porque você não conhece instrumentos ou técnicas ou coisas que você pode fazer para sair daquele desconforto que você está vivendo. Outra coisa existem ferramentas que podem auxiliar. Se eu vou usar elas, é outra história, ok? Então, se conscientizar e pelo menos saber que existe coisas, mas que não, eu não estou disposta, ou vai me exigir esforço, etc. É um processo que a gente vai caminhar também. Do que eu estou falando? Eu vou dar um exemplo. Hoje eu dirigi durante o dia. A luz do dia foi uma agressão muito grande para mim. Eu voltei arrasada. Sim, Camila, aí a gente precisa usar estratégias para isso, né? Sempre pensar em estratégias. Ou não tem estratégias, chegou arrasada, vai fazer o quê? Técnicas de regulação. Vai para o cantinho, isola sensorialmente, né? Informa, cria essa proteção dentro de casa, informa para as pessoas, eu preciso de meia hora, ok? Tem muito aplicativo com sons naturais que podem ajudar, sim. Gente, vai para a praça, vai para uma praça, sabe? Eu vou dar um exemplo de como muda a coisa quando você começa a tomar consciência do que faz a diferença. Depois que eu me identifiquei no espectro e que eu fui percebendo o que era a minha criação rígida de rotina, e estudando sobre o cérebro, sobre flexibilidade cognitiva, eu sabia que eu precisava estimular o meu cérebro, que aquilo iria me trazer benefícios. Então, a minha vida eu sempre construo ela de forma prática. Trabalho perto de casa, vou a pé, tal, para evitar trânsito, enfim. E aí, em frente ao meu consultório, tinha um restaurante. Restaurante super simples, tal, mas eu ia lá, eu sentava sempre no mesmo lugar, comia sempre as mesmas coisas, enfim. Aí, em algum momento eu me dava conta, poxa, tem 3 semanas que eu tô nisso, né? E as pessoas sempre vão te conhecendo, porque é repetido, né? E aí, quando eu me dava conta que eu estava naquele padrão já há um bastante tempo, eu me forçava a sair daquela rotina. Não, hoje eu tenho que almoçar lá no shopping, eu tenho que sair. Eu chegava no shopping, eu ficava perdida, onde que eu vou almoçar? Porque aí é trabalho cognitivo para escolher uma comida diferente,
o lugar que eu vou sentir mais conforto, mas eu sabia que eu precisava estimular o meu cérebro nesse exercício cognitivo. Porque senão a gente vai tendendo ao empobrecimento cognitivo. E a vida não é assim. Qualquer hora acontece um imprevisto, uma quebra de rotina. Então eu sabia e eu sei que eu tenho que me estimular em situações diferentes, diversas, mesmo que me traga desconforto. Depois eu vou me autorregular no desconforto, porque senão o meu cérebro tende ao isolamento, ao empobrecimento de rotina, ao empobrecimento de alimentação, e isso vai atrapalhar todo o meu organismo, minha saúde, e eu vou cada vez piorando, ok? Muito bem. Tá, aí outra coisa que eu anotei, a nutrição afetiva, né? Então, buscar nutrição afetiva, gente, isso é a base da autorregulação, a gente se sentir seguro, é a gente sentir que tem alguém ali pra gente, sabe? Gente, é isso. Já falei demais. Meu Deus. 2 lives, né? Uma com Daisy e uma sem Daisy. Mas a ideia é essa, gente, é a gente falar sobre regulação emocional, essa é a base, procurem sobre isso. Quinta-feira a gente vai fazer a live sobre focalização. E eu vou ver com o Magno se a gente faz a live na sexta-feira, porque aí eu já falo, agora eu gerei essa culpa em mim de não ter cumprido o trato com a Luanda. Tá, ainda falta 15 minutos. Tá, então eu vou abrir para perguntas, gente. Momento de perguntas abertas. Aí, se não tiver perguntas, eu vou encerrar, ok? Enfim. Tempo, alguém se habilita? Porque hoje a minha energia canalizada aqui já se encerrou. Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Dou-lhe três. Muito bem. Pera. Tá, vou perar. Pera. Não é culpa, é compromisso. É comprometimento. Sabe por quê? Adora, é isso. Eu fico pensando, cara, essa informação, ela pode trazer o benefício para alguém. Então eu preciso disso. Eu preciso contar isso para as pessoas, que existe algo a se fazer nesse momento, né? Certo, gente? Tenho só uma a mais sobre esse. Sobre qual? Qual, Xiomara? Tem só mais uma pergunta sobre esse negócio que você falou sobre praticidade. Ok, adoro praticidade. E na verdade isso é uma coisa que é uma coisa que eu luto na minha vida. Inclusive, eu achei uns estudos, uns artigos que dão um nome para essa questão da busca pela praticidade ou pela evitação da complexidade da vida, tá? É alguma característica do TEA? Não é que é uma característica do TEA, a questão da praticidade. Mas o que acontece? O nosso cérebro, como ele já vivencia uma complexidade muito grande de informações sensoriais, e isso gera cansaço, etc, etc, etc. O próprio envolvimento social, ele já gera articulações, estratégias, pensamentos cognitivos, né? A gente vai tender a querer uma vida prática que gaste o menos energia possível, tá, gente? Para mim, tudo tem que estar muito prático. Se tiver muitos obstáculos, me dá uma agonia. Por exemplo, localização de objetos. É exatamente isso, Xiomara. A gente cria estratégias para ser tudo prático, para ser tudo muito funcional, para a gente não
ter um gasto a mais de energia. E, inclusive, a praticidade, quando a pessoa é mais jovem, ela ainda não tem isso, tá? Quando é adolescente, e aí a gente ensina na terapia, na habilitação cognitiva, essa questão da praticidade, para que a pessoa aprenda a criar praticidade para ela. Eu só tenho a agradecer por sua generosidade a compartilhar conosco sua experiência, suas informações, parte do seu conhecimento e com tanto amor e brilho. Ah, sim, é hiperfoco. Eu adoro ensinar. Posto o nome das terapias no Insta também, nomes de livros. Tá, os livros. Os livros de terapia que eu falei, né? Os livros de terapia, que é o MDR e o Brainspotting. MDR e Brainspotting. Tá. Não consegui ficar sem fazer nada. Não chega a ser uma... Assim, não é característico do TEA. Cada TEA vai criar as suas estratégias. Tem TEA que é muito mais passivo, sem energia. Tem TEA que é hiperativo, não vai parar. Tá? E aí vai ser muito diferente. Muito cansativo mesmo interagir no mundo, fico esgotado. Existem técnicas para se preservar, mesmo estando presentes em lugares, nas situações de interação presencial. Essa eu gostei, vou printar aqui, que isso dá um vídeo, tá? Devo fazer um vídeo sobre. Tá, sim, e aí realmente as técnicas de autorregulação são extremamente eficientes para crianças, porque elas ainda não têm a rigidez do adulto, então ela flui bem mais assim na questão de autorregulação, tá? Tá, aí voltando a essa questão da praticidade. Muitos adultos não têm dificuldade da disfunção executiva, né? Tem a disfunção executiva. E uma das coisas que a gente vai trabalhar na terapia é a criação de um sistema prático de vida para facilitar na disfunção executiva. Porque o que acontece? O mundo típico, né? A nossa cultura, a gente desenvolveu uma cultura de muitos afazeres que a gente tem que produzir, a gente tem que estar hiper ocupado, a gente não tem momento de folga gera culpa, é aquela coisa, você tem que produzir. Você passa o seu tempo na escola, na faculdade, no trabalho, e você não vive. E isso não é um estilo de vida saudável para ninguém, nem para os autistas e nem para as outras pessoas que não são do espectro. Então, nós somos uma sociedade adoecida hoje, ok? E na teoria da conspiração universal sobre a importância do espectro na vida humana, é que o TEA convida a gente para uma vida mais simples. Né? Tem um livro de um eu não sei se ele é americano ou inglês, depois eu verifico, que ele resume a vida do autista assim. Ele já é um senhor, diagnóstico tardio, e ele fala: para mim, ser autista é querer uma vida simples e sossegada. Ponto. E por que eu não posso adequar a minha vida a isso? Por que eu não posso adequar a minha agenda, a minha disposição energética para aquilo ali, né? Então, aprender a criar praticidade na vida tira a gente do estado de estresse. Isso não é só para o autista, né? Agora eu já sei porque meu filho fica bravo quando arruma o quarto dele, porque ele arruma as coisas do jeito prático dele, né? Meu sonho é contratar uma pessoa para organizar minha casa e eu aprender a manter a organização. Eu juro que tento, mas não consigo. Pois é, aí, Flávia, nesse aspecto, qual que seria a primeira coisa? Você limpar o ambiente, você deixar a sua casa bem no estilo minimalista, tá? Eu adoro a cultura, essa ideia da decoração minimalista. Para o autista, ela facilita. É muito interessante, porque cria um ambiente sensorialmente confortável,
sem muitos estímulos e tá tudo fácil, não tem excesso de coisas, né? Então a ideia de destralhar é aquilo que você não usa, põe para fora, etc, e doa e nanã, deixa a sua casa clean. Isso vai gerar praticidade para você. Louças, né? O mínimo que a família usa e ponto, sabe? Cultura japonesa. Exatamente. Eu sou super fã da decoração minimalista. De tempos em tempos eu faço altos processos de destralhar tudo assim. E se passar na minha frente, vai junto, né? Há uns 8 anos, então destralha de novo. Já tá passando da hora, tá? Isso facilita, porque quando a gente tem excesso, alguns autistas gostam de excesso de estímulos, tá? Então eles vão precisar desse over de cores, movimentos, etc, etc. Eu gosto a minha decoração é minimalista e não é. Eu tenho o canto que é minimalista, aqui bem sensorial, ok? Apertadinho, fofinho. E eu tenho o espaço com quadros lá na sala, mas eu tenho quadros para todos os lados aqui na casa, com cores, porque eu adoro arte. Então isso é uma estimulação gostosa para o meu cérebro, tá? Meu sonho é ser, mas acho que sou acumuladora. Exatamente, Tri, exatamente. Isso. Mas assim, não se desanime. Isso é aprendizado. É treino, sabe? É experimentar, é você perceber, é sair do movimento automático, experimentar, destralhar, sabe? Se experimenta, né? Experimenta criar um ambiente para você. E quando você se identificar acumulando coisas, o que aquilo está falando emocionalmente de você? Eu acredito que tem que tirar coisas que não usa para dar espaço para coisas novas. É isso, a energia tem que fluir. Quando veremos mais pinturas? Eita! Deixa eu ver se eu alcanço aqui para pegar a aquarela que eu estava fazendo. No sábado eu fui para a natureza, para uma chácara, e aí acabei não levando o desenho que eu tinha feito, aí fiz o outro desenho e estou pintando a aquarela. Tá ficando uma aquarela escura, mas eu tô gostando. Né? Aqui dá para ver os negocinhos. Aí foi. Só calma. Eu estava na natureza, um lugar lindo. Né? E estava fazendo isso. Eu dou tudo. Se não tenho o que dar, eu arrumo o que dar. Sim, então, a Gabizinha entrou em ação. Eu tenho muita tranqueira e ajunto muita coisa, mas me faz sofrer por não consigo desfazer. E aí, minha mãe é autista, não sei o seu nome, nessas horas a gente chama alguém para ajudar. A gente chama de ego auxiliar. Uma outra pessoa para te conduzir nisso daí, para te ajudar. Você precisa? Não, então vamos. É com sofrimento mesmo, tá, gente? É azul, da simbolização do Teia e o quebra-cabeça também. Eu também adoro o azul. E azul é a cor do chakra laríngeo, que é expressão e criatividade, que é o que eu tô me treinando mais, ok? Isso, borboletas azuis. Aí eu fico igual criança, adoro. Gente, então é isso. Vou encerrar por aqui. E quinta-feira a gente volta para fazer um exercício de focalização. Magno, você tá aí? Se você puder, na sexta-feira, pode ser às 8 horas, a gente pode fazer a live sobre a faculdade na sexta? Se a gente puder, eu já marco aqui. Pode ser? Bem, gente, olha só.
Encerrou, encerrou. 23 segundos aqui restante. Nunca fiquei as 2 horas completas, mas agora encerrou, tá? Depois eu compartilho com vocês a minha combinação com o Magnum. Beijo, gente. Obrigada.